A paz do Senhor, amém? A palavra que Deus me deu hoje está em 1 Samuel, capítulo 5. Vamos lá? Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. E tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. Levantaram-se, porém, de madrugada os de Asdod no dia seguinte, e eis que Dagom estava caído, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, e tomara Dagom e tomara pô-la no seu lugar. E levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos cortadas sob o limiar, somente o tronco ficou a Dagom. Pelo que nem os sacerdotes de Dagom, nem nenhum de todos os que entram na casa de Dagom pisam o limiar de Dagom em Asdod até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod e os assolou e os feriu com hemorroida Asdod e aos seus termos. Para terminar, vendo então os homens de Asdod, que assim era, disseram: não fique conosco a arca de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, o nosso Deus. E enviaram novamente para Israel a arca do Senhor. Eu anotei aqui porque eu começo com o primeiro, segundo e depois não sei mais onde que eu estou. Mas a primeira coisa que a palavra que Deus me deu hoje, que eu preciso que você entenda, é que o inimigo, ele sabe, primeira coisa, o inimigo, ele sabe o valor da presença do Senhor. Veja, houve uma guerra entre o inimigo de Deus e o povo de Deus, e o inimigo pegou o que havia de melhor no meio do povo de Deus, a presença do Senhor. O diabo, ele sabe o valor da presença do Senhor. E ele já esteve perto, ele já foi criado como um anjo da guarda, querubim da guarda, ele estava diante de Deus, houve uma rebelião no céu, ele sabe como é bom a presença do Senhor, a vitória que nos dá a presença do Senhor, o amor que há na presença do Senhor, a glória da presença do Senhor. Então o inimigo agora, ele rouba de Israel a presença do Senhor. E a palavra fala que ele bota junto, com Asdod. A segunda coisa que eu preciso que você entenda: o inimigo, é porque eu já tinha gravado um vídeo, mas aí me embolei primeiro, com segundo, com terceiro. Essa palavra, ela é tremenda, A palavra de Deus, ela não é água parada, tipo assim, eu gravei um vídeo agora, achei que não ficou bom, e Deus está me dando outra revelação aqui, Ela vai fluindo assim. Isso é a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. A segunda coisa que eu preciso que você entenda no que Deus está me dando agora, nesse vídeo agora, é: o diabo, ele quer roubar a presença do Senhor, da tua casa, da tua família, do teu trabalho. Ele sabe que ele precisa roubar a presença do Senhor. Ele tem que tirar de você. O inimigo, ele sabe disso, que tem que tirar de você a presença do Senhor. Primeiro, o inimigo sabe o valor da presença do Senhor. Segundo, ele quer tirar de você a presença do Senhor. Terceiro, não dá para ser amiguinho de Deus e amiguinho do diabo. Veja, os filisteus, eles pegam e colocam a arca, a presença do Senhor, junto com Dagom. Dagom representa Satanás, representa o demônio. Não dá para ser de Deus e ser do diabo. Não dá para ficar em cima do muro. Eu tenho que decidir hoje se realmente a quem eu quero servir. Não dá para servir a dois senhores. Eles achavam que podiam. Quarta coisa que eu preciso que você entenda: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. E a palavra fala que Deus derruba Dagom, e eles acordam de manhã e vê o rosto de Dagom prostrado diante da arca de Deus, diante da presença de Deus. Sabe o que Deus está te falando hoje? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Existe deuses? Claro que existe. O Jesus falou que o príncipe desse mundo, olha só, está perturbando, está zuretando. O príncipe desse mundo, olha como Jesus chamou: príncipe desse mundo.
Mas Deus está dizendo: eu sou o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu fiz o céu, eu fiz a terra. Tudo que há, esse planeta aqui, ele já acabou, irmão. Ele está se destruindo. Até os cientistas reconhecem isso, estão tentando ver aí como é que faz um foguete para carregar. Claro que eles estão fazendo isso para levar só os ricos, só os poderosos, só os que tiver dinheiro. Tu que é pobre, morar em Marte. Só que a visão dos cientistas é tão estreita que Deus também vai destruir as galáxias. Esses planetas que existem também não vai ficar. O que vai ficar é um novo céu, nova terra, novas galáxias. Então, foca aí, todo joelho se dobrará. A quinta coisa que eu preciso que você entenda: Deus, ele corta as palmas das mãos. Antigamente, lá no meio, era comum quando o rei era capturado e não matava-se esse rei, ou matava, mas caso não matasse, cortava os dedões das mãos e dos pés. Por quê? Porque queria tirar a estrutura, né? Você, para pegar, ó, você se auxilia com o polegar, né? É muito complicado você fazer as coisas com 4 dedos. O polegar, os dedão dos teus pés é o que dá estrutura para o teu corpo. Então, os reis cortavam os dedões da mão, os dedões dos pés, seus polegares, para tirar a estrutura. Palavra que Deus está te dando hoje. Deus corta as palmas do Dagon, quebra a cabeça dele, derruba ele no chão, deixa só o tronco, porque Deus está mostrando para o inimigo que ele é que tem o domínio de todas as coisas. Palavra que Deus está te dando hoje. A tua vida, ela está nas mãos daquele que tem toda a estrutura. Sexta coisa: o inimigo, ele se apressa. O inimigo, ele se apressa. Sexta coisa: a luta não é contra a carne, nem contra a potestade, né? Ninguém perguntou para os filisteus se eles queriam, né? Quando eles começam a perceber a grandeza e quem realmente é Deus, porque a palavra que está escrita aqui, ele começa a reconhecer que Deus é Deus Todo-Poderoso e que não dá. E eles ficam preocupados, porque Deus está batendo no Deus deles, né? Então, o que ele faz? Ele pega e leva, né? Vamos devolver a presença do Senhor para que o Senhor pare, né, de nos afligir e afligir o nosso Deus. Olha, o ser humano, ele é tão bobinho, presta atenção, que, sétima coisa, eles levantam o Deus deles. Ele levanta. A sexta coisa, entenda-se isso. Ninguém perguntou para os filisteus se eles queriam aceitar. A luta não é contra a carne, meu querido. A luta não é contra a carne. A luta é contra as potestades. Ninguém perguntou aos filisteus. Eles reconheceram que Deus era grande, reconheceram que o Deus que criou os céus e a terra estava afligindo o Deus deles, né? Eles levantaram esse Deus deles, né, para botar de pé. Mas ninguém perguntou para eles se eles queriam aceitar Deus como o único e suficiente Salvador. A nossa luta não é contra a carne, mas contra a posteridade. O que Deus queria, que nesse momento todo que aconteceu, o que realmente ia alegrar o coração de Deus? Será que era só devolver a presença? Não. Uma vez que eu trouxe a presença para a minha vida e eu vi o que Deus fez, eu estou vendo, caramba, eu sirvo ao inimigo. Eu sirvo ao inimigo, mas eu estou vendo que esse Deus dos crentes aí é Deus poderoso. Eu estou vendo que esse Deus dos crentes aí é o Deus que, caramba, ele fala, ele cumpre, ele vence. Caramba, eu faço macumba para matar os crentes não morrem. Caramba, eu estou afligindo os crentes e olha, o Deus deles não deixa, o Deus dele, caramba. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aceitar esse Deus deles, eu vou aceitar o Deus dos crentes como meu único e suficiente Salvador. Sétima coisa: o ser humano, ele é tão bobinho, irmão. E eu fecho aqui a palavra de hoje na tua vida. O ser humano é tão bobinho,
que quando a imagem cai, e quem derrubou a imagem? Deus criou os céus e a terra, o único que morreu na cruz, venceu a morte, ressuscitou e está voltando para nos salvar, já tem uma nova terra. O ser humano ele é tão bobinho que os filisteus, quando eles acordam pela manhã e vê que o Deus dele está caído, eles se juntam para levantar. Ei, sétima coisa, meu querido, que eu preciso que você entenda. No reino de Deus não existe muro. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Uma vez Deus me deu em visão esse muro. Meu filho ainda estava no tráfico, usando drogas, né? E começou a vir para Jesus e Deus me deu essa visão. Eu desenhei para ele e botei, né? Muito ansiosa, inquieta para salvar minha casa. Botei lá nas coisas dele, com medo dele não ter entendido. Eu expliquei para ele, né? Ainda mesmo porque eu desenho muito mal, mas será que ele entendeu o desenho? Deus me deu uma visão onde de um lado estava Satanás e seus anjos, tudo muito escuro mesmo, muitas trevas. Eu só conseguia ver o vulto de Satanás grandão e aqueles anjos menores, né? Atrás, e só o vulto, a sombra da roupa deles, num escuro. E do lado de cá eu vi Deus, não vi seu rosto, Deus enorme, enorme. E também não conseguia ver, porque era forte a glória de Deus, a luz de Deus. Nossa, o brilho da glória de Deus era muito grande, muito grande. E eu só conseguia ver a roupa dele também, não conseguia ver seu rosto, e atrás um exército que eu não conseguia ver, de tão grande que era. Eu não conseguia ver o último, irmão. Eu não conseguia. Maiores são os que estão conosco do que os que estão com eles. Era muito anjo, muito anjo, muito anjo mesmo. Eu não conseguia ver o último. E eu também não conseguia ver tamanha luz da glória de Deus, né? E Deus foi e falou comigo: olha para o muro. E eu desenhei isso com meu filho, porque meu filho não sabia se ficava no tráfico, servia a Deus, né? Aí largou o tráfico, mas, né, aquela coisa. E aí tava o muro. E Deus falou: olha para o muro. E eu vi o muro todo preto. O muro tava no escuro, né? Não dava para ver o muro de tanta treva que havia no muro. E Deus falou que o muro pertence ao inimigo. O muro não pertence. O reino de Deus não tem muros. O muro pertence ao inimigo. Não dá para ficar no muro e dizer que pertence a Deus. O ser humano, sétima coisa que eu preciso que você entenda, o ser humano ele é tão bobinho que eles levantam a imagem. Deixa eu te dizer, o nosso Deus, ele não pode ser levantado por ninguém. O nosso Deus, ele não pode ser carregado por ninguém. O nosso Deus, ninguém derruba, ninguém, nenhum ser humano. Olha o que Deus fala: o pó podes tu contender com o olheiro. Deus nos chama de pó, Deus não nos chama de vaso, Deus nos chama de pó, e com pó ele faz o vaso. Ó pó, podes tu contender com o olheiro? Ninguém levanta Deus, ninguém segura Deus, ninguém pega Deus pela mão e leva. Deus não se perde. Deus é Deus, irmão. Ou é Deus ou não é Deus. Deus significa absoluto. Deus significa todo, total, completo, poderoso. Deus significa não há outro. O ser humano é tão bobinho que ele levanta a imagem, e Deus, para provar tudo isso que essa serva, esse pó aqui, tá te falando agora, derruba novamente Dagon. Mas vem quebrando as palmas das mãos para falar. Não vou só quebrar os dedinhos, os dedão da mão e do pé, não. Vou quebrar toda a estrutura de todos os demônios para te provar que eu sou Deus. Beijo na alma. Fui.